bem-vindos, Windows Cruiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sweet Tooth, que estreia nesta sexta-feira, dia 4, na Netflix, e eu já tive a oportunidade de assistir a primeira temporada, e por isso que esse vídeo tá saindo hoje, e também não vai ter spoilers, mas eu vou falar o que eu achei da série, e também o que você pode esperar, principalmente para quem já é familiarizado com a história dos quadrinhos, do qual a série é baseada. Então vamos conversar aí sobre a série, mas óbvio que sexta-feira, assim que estrear a série, vai ter vídeo com spoilers aqui no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. A gente acompanha a história da humanidade depois da chegada do vírus H5G9, também conhecido como flagelo, que matou grande parte da população, e também os bebês que nasceram depois da vinda desse vírus são bebês metade humanos e metade animal, então são bebês híbridos. E aí a gente acompanha a história do Gus, que é um menino cervo que depois de viver 10 anos isolado, acaba conhecendo Jeopardy, e eles vão atrás de respostas e buscando a origem dele. A série tem ao todo 8 episódios na sua primeira temporada, e a história é baseada nos quadrinhos do Jeff Lemire, que é o mesmo autor de Descender, Black Hammer, Family Tree, que eu já falei bastante lá nos meus stories sobre os quadrinhos dele. E Sweet Tooth é um quadrinho que carrega o selo da Vertigo. Então eu já quero começar a falar disso, principalmente porque para quem é mais familiarizado com os quadrinhos, sabe que o selo da Vertigo são quadrinhos que não são tão family friendly. Para quem não sabe, a Vertigo é uma vertente da DC Comics, mas traz histórias mais maduras, mais voltada para o público adulto. Então, obviamente, você pode imaginar que tem cenas mais explícitas, mas aqui na série, a série ela tem aí a classificação indicativa na Netflix de 14 anos, então você já pode imaginar que ela é uma série mais leve. Realmente, as cenas que a gente chega com a possibilidade de algo mais explícito acaba não sendo mostrado. Então a série ela é uma adaptação mais leve dos quadrinhos, porque isso foi algo que o público questionou bastante com a vinda dos trailers, que realmente os trailers já mostravam que a série ia ser mais leve. E essa série ela é maravilhosa, é uma aventura muito gostosa de acompanhar. A dinâmica entre o Gus e o Jeopardy é muito divertida, principalmente como eles são dois estranhos, né, um pro outro, e ainda mais pelas características que cada um carrega. Então a gente tem uma relação que é atípica, em que um aprende muito com o outro, principalmente pelo Gus viver isolado, né, e o Jeopardy ter visto grande parte das coisas ruins que aconteceram no mundo. Cada um tem a perspectiva, uma visão diferente do mundo, então essa dinâmica é muito interessante. Aliás, a série ela tem um alívio cômico que é muito gostoso de acompanhar. Tem alguns aspectos do Gus que a gente vai descobrindo ao longo da série que é muito divertido de acompanhar, inclusive nessa relação que ele vai ter com os humanos ao longo da jornada dele. E o mais interessante dessa jornada é que a gente tem um ambiente de tensão, porque a gente sabe que ele não é muito bem aceito no mundo dos humanos, por isso ele viveu isolado. Então, conforme a gente vai acompanhando as interações humanas, cada momento é um momento de tensão, principalmente porque a gente tá falando de uma criança, e crianças são curiosos, ainda mais uma criança que viveu isolada e agora tá vendo esse mundo. Então a gente tem vários momentos que a gente fica muito aflito. E o Gus, o personagem em si, ele é muito fofinho, assim, eles escolheram muito bem o ator, e tem vários momentos assim que você fica, ele é tão fofo, então torna ainda mais gostoso de acompanhar essa aventura. E eu gosto muito da construção do Gus, como ele tem esse ar de inocência, né, tanto de uma criança de 10 anos, quanto sobre ele justamente ser vivido isolado aí, não conhecer muito do mundo. A gente tem um narrador que dá pequenas introduções para histórias que a gente está acompanhando. Então é legal porque ele acaba trazendo dinamismo e introduzindo a história que vai ser contada naquele episódio. Inclusive a Netflix perdeu uma boa oportunidade aí com essa série de fazer ela semanal. Eu acho que ela super funcionaria se fosse uma série semanal. Apesar que a gente tem 2 episódios aí que são um pouquinho mais devagar, mas de uma forma geral a série ela tem um ritmo bem bom. E é interessante porque esse narrador, ele me lembra alguma obra que eu já vi que eu não tô conseguindo identificar e resgatar na minha memória, mas a voz dele, a forma que é narrado que me remete a isso, mas eu não consigo lembrar. A gente tem alguns personagens bem interessantes que são apresentados ao longo da série, como o Jeopardy, e ele tem um mistério com relação à origem dele, e ele acaba sendo o grande parceiro do Gus. A gente tem o arco do doutor que tá tentando descobrir a cura, mas ao mesmo tempo a gente também consegue compreender como que é o convívio humano hoje em dia,
maioria das comunidades que foram criadas e que não necessariamente seja um dos últimos humanos que caçam crianças híbridas, são pessoas que tentam sobreviver até hoje, mas que tem o convívio ali em comunidade. A gente também tem a Amy, que também acaba criando uma criança híbrida, só que a gente tem um convívio diferente do que a gente acompanha do Gus, então a gente tem a possibilidade de conhecer outros híbridos e entender um pouquinho como que aconteceu, já que essa parte da história ela não é contada pra gente. E também existe um grupo de jovens que prometeu a vida para salvar esses híbridos. E a líder desse grupo é a Ursa. Eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que os atores, de uma forma geral, eles entregam muito bem, mas o grupo especificamente, eu tenho algumas ressalvas que no vídeo com spoilers eu vou poder falar um pouquinho mais abrangente, mas é muito interessante que nesses 4 primeiros episódios a gente vê como que essa história vai se caminhar para a aventura e como esses personagens, dentro das suas diferenças, vai acabar ajudando um ao outro nessa jornada. E além disso, a gente também tem os Últimos Humanos, que é esse grupo que caça crianças híbridas, e também o General. Então a gente tem esse universo que, apesar de ser divertido e fantasioso, como eu falei, também traz uma tensão, porque são pessoas completamente diferentes, com convívios diferentes e também prioridades diferentes, que é o mais importante. E lembrando que em todos esses grupos, em todos esses arcos, a sobrevivência é essencial. Então a gente tem aquele sentimento que o próximo é o inimigo. Então assim, gente, Sweet Tooth é uma aventura muito gostosa de se acompanhar, os personagens são muito bem construídos e eu gosto muito de como algumas histórias são contadas. Logo de início, quando a gente acaba tendo um primeiro contato com essa história do que aconteceu no mundo, a gente tem alguns efeitos visuais que a história ela é contada meio que entre fumaças e também ali no fogo da cena e tudo mais. E eu gostei muito de como esses efeitos foram usados e complementa bastante essa ambientação de fantasia, inclusive a caracterização dos personagens está muito bem feita, as orelhinhas dele mexendo é muito bonitinha. Tiveram alguns efeitos que me incomodaram um pouquinho, mas de um modo geral eu acho que esse universo fantasioso é muito bem construído e de fato é bem mais familiar, então acaba sendo uma história mais abrangente para um público mais abrangente, não só um público adulto. E é uma história que te prende porque ela tem muitos mistérios, tem um mistério de origem das próprias criaturas híbridas, né, como que se deu início à grande doença, né, do flagelo, e também qual que é a relação de algumas coisas dessa doença. E assim, gente, a gente tá falando de uma pandemia, né? Então não tem como não assistir a série e não remeter a várias coisas que estão acontecendo no mundo, o que faz sentido porque a série ela foi gravada durante esse período e tem alguns elementos referentes à doença que são trabalhados aí na ambientação da história que é muito interessante de acompanhar. No meu vídeo de spoilers eu vou conseguir falar com mais detalhes disso que eu gostei. Então assim, é uma série que te intriga porque tem muitos questionamentos que não são tão respondidos de cara. A gente tem muito bem definido quem é bom na história, quem é ruim. E a série ela impressiona muito nas locações. As gravações foram feitas na Nova Zelândia e, gente, tem assim umas cenas tão lindas e as cores da série são muito bem trabalhadas. Então a parte técnica, que nem eu falei, né, tem um momento ali que os efeitos especiais acaba incomodando um pouquinho, mas não é nada grave também. De uma forma geral, o universo construído, esse universo de fantasia é muito bonito. É um universo que me remeteu um pouco a Nárnia, no sentido de ser um universo bem feito, bem construído, ser uma jornada de crianças com um misto de adultos e também dessa colisão de universos, né, entre humanos e criaturas. Então a gente tem essa primeira temporada mais como uma apresentação desse universo, desses personagens. Então eu acho que a Netflix ela tem um universo de fantasia muito bom aí nas mãos e essa série ela tem tudo para ser um grande sucesso, que bem provavelmente não vai acabar por aí não. A gente ainda vai ter outras temporadas mesmo que a Netflix ainda não tenha confirmado. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam os quadrinhos, essa obra originalmente? Vocês estavam esperando por essa série? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e que também o vídeo com spoilers sai assim que a série estrear. Então se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!